Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um clássico, sim, sobre um clássico, que inclusive foi sugestão de uma grande amiga minha, na verdade é uma das minhas amigas mais queridas e mais próximas, a Glorinha, beijo meu amor, e ela formada em letras, né, tem todo esse estilo cult, maravilhosa, ela resolveu me ajudar aí a me introduzir nessa categoria de livros que eu não sou muito familiarizada. Li sim alguns no decorrer da minha vida, no decorrer dos meus 28 anos, eu li alguns clássicos, principalmente de Machado de Assis, Lima Barreto e blá blá blá, mas estrangeiros, né, internacionais, não é o meu feitio. Inclusive esse que nós vamos falar hoje não é um livro para mim que foi 5 estrelas, um livro que eu fiquei alucinada querendo ler. Não, muito pelo contrário, eu tive algumas dificuldades. Então antes de a gente começar a falar, de a gente resenhar um pouco sobre esse livro, que inclusive preciso dizer para vocês o título, que é 6 personagens em busca de um autor de Pirandello, nós vamos falar um pouco sobre o formato, que talvez seja a sua dificuldade, assim como foi para mim. Eu não tenho hábito de ler teatro. Acho que o único teatro que eu li antes desse foi A Megera Domada, de Shakespeare, que também não foi lá essas coisas para mim, porque eu era jovem, era outra coisa. Tenho que reler, porque faz muitos anos que eu li, e eu lembro que eu devia ter uns 14, 15 anos, assim, não me apeteceu, acho que eu nem entendia muito bem da história que estava escrita. Mas eu li. E hoje nós vamos falar sobre Pirandello. Bem, se você não sabe como é que funciona um teatro, o teatro basicamente são falas, né? As descrições do cenário vai estar de forma muito objetiva. Vai estar, por exemplo, assim, entre parênteses, cadeira de madeira ao lado do diretor. Só um exemplo, essa coisa não existe no livro, né? Mas só um exemplo, vai estar assim, de forma bem objetiva. Uma cadeira ao lado do diretor. Uma cortina ao lado da primeira atriz, entendeu? Vai estar uma forma muito objetiva a descrição do cenário, enquanto o foco é mais para as falas. Mas antes do livro começar em si, nós vamos ter umas 2, 3 folhas falando sobre os personagens, né? Vai estar lá sobre o elenco, vai ter, por exemplo, uma lista, literalmente é uma lista dos personagens, primeira atriz, autor, uma listagem dos personagens que vão participar desse teatro. E o teatro, o ensaio de teatro escrito, vai ser o teatro, quando é escrito, ele vem dividido em atos e não em capítulos, né? Agora, então, vamos falar sobre 6 personagens em busca de um autor de Pirandello. E foi publicado em 1921, então, para a gente entender a grandiosidade da peça de teatro, é importante a gente ver a data. Por quê? Porque em 1921 o teatro ainda era muito afastado do público. Tinha como se fosse uma parede de vidro dividindo o palco do público. E essa peça de Pirandello, ela quebra isso, quando os personagens eles surgem da plateia. Então vocês podem imaginar, né, quando foi publicado, como foi incrível para o pessoal da plateia ver que os personagens estavam saindo dela, sabe? Estava unindo plateia e palco ali na peça. E essa peça de teatro, ela é basicamente a arte sendo discutida no palco, ou seja, o teatro sendo encenado dentro do teatro. Então, para começar, nós temos ali uma companhia de teatro ensaiando uma peça, né? Então, nós temos o diretor, temos a primeira atriz, temos os outros atores, e eles estão ensaiando essa peça, estão discutindo sobre aquela peça em questão, e de repente surgem 6 personagens ali no meio da peça que eles estão. No início, o diretor fica um pouco estressado porque estava atrapalhando o ensaio, quer saber o que está acontecendo para estarem ali. E os personagens começam a explicar a sua situação. Eles foram personagens criados por um autor e foram simplesmente abandonados, ou seja, eles ganharam vida e foram largados ali sem continuação. E eles começam a contar as suas histórias para o diretor, né? Para a companhia de teatro, na verdade, já que todos os atores estão ali, eles começam a conversar e de uma comédia acaba se tornando uma tragédia, porque as histórias de cada personagem não é nada divertido, né? Acaba sendo, para mim, o Pirandello ele usa a comédia como instrumento para a tragédia. Mas aí já é uma opinião particular. Eu vejo assim, eu vejo que Pirandello usou ali a comédia como instrumento para trazer as tragédias, né, desses personagens. E esses personagens tentam convencer o diretor dele ser o tal autor que eles tanto procuram.
O diretor, a princípio, fica meio, né, com o pé atrás, não sei se aceito, não sei se aceito, mas começa ali o ego dele, né? Ele começa a crer que ele é capaz de ser o autor, de ser o tal autor que esses personagens tanto precisam, e acaba resolvendo ensaiar a vida deles para a peça. E aí começa, né, o desenvolvimento, o diretor fala, olha, primeira atriz, você vai ser fulana, teatro. Aí ela fala, não, gente, mas eu tô aqui, por que eu preciso que alguém me interprete? Quem é melhor do que eu para me interpretar no teatro? E o diretor fala, ah, não, nós vamos mudar o nome dela. Aí, mas eu já tenho um nome, por que você quer mudar meu nome? E aí começa o caos, é muito engraçado. Assim, aí tem um pouco de comédia, né, nessa mistura de personagens, de autores, do diretor. Se você também quer começar a ler clássicos, independente de ser teatro ou não, eu deixo essa sugestão. Pirandello deve ter um pouquinho mais de 100 páginas. É um livro que não deixa de ser divertido, embora seja muito trágica as histórias dos personagens. Ele é bem divertido, ele é inovador para a época que foi lançado. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mesmo que no início ali tenha uma barreira, né, a ser quebrada por causa do estilo da leitura ou por outras razões, né, vai saber, cada um tem seu próprio estilo, seu próprio gosto. E se você aceitou essa minha sugestão, se você curtiu, se você leu, por favor, coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre 6 personagens em busca de um autor. Beijo!